Então vamos voltar para o assunto de Pedro. Irmãos, vocês se lembram em João 13, né? Pedro reagiu de uma maneira tão forte. Ele disse assim, versículo 13, capítulo 13 de João, versículo 37. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Irmão, sabe o que quer dizer isso? Isso foi registrado para mostrar, queridos irmãos, que nós desconhecemos a nossa própria incapacidade. Pois em um ímpeto heróico, Pedro disse: não, eu jamais te abandonarei. Irmão, muitas vezes a gente fala palavras, por impulso, porque nós não conhecemos a nós mesmos. Mas, irmãos, diante de situações maiores do que você, intimidadoras, como era aquilo, 500 soldados romanos e mais os guardas do Sinédrio, estavam ali, irmão, naquela noite, com tochas, espadas, lanças, lanternas, porretes. Irmãos, aquela situação, irmãos, você está prestes a perder a sua vida também. Irmão, no momento de grande risco de morte, irmão, você não sabe como você reagiria. Por isso, irmão, você não seja arrogante, não ache que você pode bater no peito e dizer: eu jamais faria isso, Por isso, irmãos, negar o Senhor 3 vezes, torna a conduta de Pedro indesculpável. Quer dizer, se ele negar o Senhor uma vez só, pode ter ocorrido uma fraqueza no momento, mas 3 vezes... Então, irmãos, o Senhor fez questão dele negar o Senhor 3 vezes. É para deixar bem patente, irmão, que o homem natural não é confiável. Na hora da bonança, o homem natural promete tudo, mas em situações de grande pressão acaba revelando quem nós realmente somos. Jeremias 17:5. O que fala Jeremias 17:5? Hein? Que fala Jeremias 17:5? Não confia no homem. Hein? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não confia no homem, não confia no outro homem, nem confia no seu homem, nem você mesmo, Porque o homem não é confiável, Muitas vezes nós fazemos nosso braço, a nossa carne mortal, o nosso braço, irmão, não é confiável, a nossa carne não é confiável. No registro de Lucas, dá uma olhada em Lucas 22, versículo 61. Então, voltando o Senhor Jesus, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Irmão, chorou porque ele percebeu o quanto ele era incapaz. Ele falou coisas que ele não conhecia, ele mesmo não conhecia ele mesmo, Então, eu acho que nesse momento, Pedro parecia que, se eu for Jesus, teria desistido de mim, porque eu sou uma vergonha mesmo, Então, foi uma coisa difícil para Pedro. Então, aí, Jesus é interrogado por Pilatos. Vamos lá voltar para João 18, versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. A partir daqui, irmão, Jesus é julgado pelos homens. Na casa do sumo sacerdote, ele foi julgado pela liderança do povo de Israel, pela lei.
E agora ele é julgado pela lei dos homens, né? Pelos homens. Então Jesus, perante Pilatos, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório onde estava a fortaleza de Antônia. Era cedo de manhã, eles judeus, não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Irmãos, era aquela noite, no crepúsculo da tarde, eles iriam comer a Páscoa. Então, eles não podiam se contaminar naquele dia. E na lei dos judeus, se eles, depois de purificado, entrassem na casa ou em recinto dos gentios, eles se contaminariam de novo e não estariam aptos para comer a Páscoa, porque naquela tarde iriam comer a Páscoa, tá? Então isso indica claramente que era exatamente na Páscoa que Jesus, né, foi crucificado, tá? Então eles não podiam entrar dentro da fortaleza, não podiam entrar na tribuna, né, do pretório, na tribuna de Pilatos, não podiam entrar, ficaram do lado de fora, ficaram no pátio externo, tá? Os judeus, tá? Então Pilatos saiu para lhes falar, ele disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se esse não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Irmão, malfeitor aqui, entenda-se nos dias de hoje por bandido. Se esse homem não for bandido, nós não traríamos, né, até você. Bom, só para vocês entenderem, irmãos, Pilatos era o governador romano da Judéia. Os líderes judeus queriam matar Jesus, mas, não sei se vocês sabem, debaixo do Império Romano, os judeus não tinham o direito de condenar, executar o seu condenado. Então, a condenação e a execução, né, de pena de morte tinha que ser feito por meio do Império Romano. Então, os judeus estavam loucos para matar Jesus. Eles queriam ver Jesus morto. Ele estava atrapalhando, né, o projeto de poder deles. Então, eles precisavam do favor do governador romano. Vocês entenderam? Eles precisavam convencer o governador romano de que ele precisava condenar Jesus e matar Jesus. Irmãos, se os judeus tivessem o direito de executar o seu condenado, Jesus não seria morto por crucificação. Aí não cumpriria a Escritura. Jesus seria morto por que processo? Entre os judeus, a pena de morte é apedrejamento. Você lembra daquela mulher adúltera que trouxeram Jesus? Eles queriam apedrejar. Então a condenação e a execução é por apedrejamento. Então Jesus teria sido morto, se fosse pelo julgamento dos judeus, morto por apedrejamento. E então fugiria todas as profecias da Escritura. Mas Jesus tinha que ser executado pelo Império Romano pela morte na cruz, tá? Então, só que os judeus estavam nas mãos do governador. Se o governador decidisse soltá-lo, eles não saberiam o que fazer. Então eles estavam pressionando ao máximo para que o Pilatos pudesse, né, tomasse a decisão de condenar Jesus e matar Jesus, tá? Mas o governador disse: qual é o motivo? Qual é o crime deles? Vocês não apresentaram nenhum crime digno de morte, né? E eles falaram: se não fosse bandido, a gente não teria trazido, tá? Então, só para vocês entenderam, tá? Então, ó Senhor Jesus, o que aconteceu? Vamos continuar lendo aqui. Então, versículo 31. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós mesmos e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Vocês entenderam isso? Eles não tinham o direito de executar, tá? Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer.
Eles tinham que morrer pelo processo da pena de morte dos romanos. Morrer. E vocês sabem que a morte por crucificação, irmãos, é a pior morte também entre os romanos. É a morte mais sofrida, mais sofrida. Ó Senhor Jesus. Era uma morte, irmãos, não sei se, né, talvez na outra mensagem eu não tenho que falar sobre isso. Irmãos, era uma morte, vocês pendurado aqui nos dois braços e preso com os pés, né? E todo o corpo, né, é pendurado aqui nas forças dos braços, né? E os pés segurando um pouco. Você imagina pendurado por horas, horas e horas, tá? Você não tem mais força para se segurar. E quando o corpo pende para baixo, o diafragma pressiona os pulmões e você não consegue respirar. Fica tão pressionado, não consegue respirar. Então, para você poder respirar, você tem que usar a musculatura e subir um pouco para respirar. Mas você não aguenta por muito tempo e cai de novo. Entendeu? Então, é uma sensação horrível. Você não tem mais força para levantar, mas tem que levantar para respirar. Então, irmãos, era uma coisa horrível. E é uma morte, claro, além das dores, né? Das mãos, dos pés e tal. E, irmãos, tem criminoso que fica até dias. 1 dia, 2 dias vivo ali, você imagina, né? Por isso que os judeus não podiam deixar que isso entrasse no dia de sábado. Então pediram autorização por Pilatos para quebrar as pernas. Porque a hora que você quebra as pernas e perde totalmente a sustentação, não é isso? Quando perde a sustentação, asfixia aqui, tá? Por isso que morre mais cedo. Mas Jesus, ninguém quebrou as pernas de Jesus, né? Podemos ver isso na próxima mensagem. Mas, irmãos, isso eu quero mostrar, irmãos, a morte pela cruz é a morte horrível, a pior morte, né, do método dos romanos. Muito bem, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Pilatos então percebeu logo a intenção deles, pois não havia nenhum crime cometido digno de morte na legislação romana. Porém, ele percebeu a grande pressão dos judeus, né? Se a morte de Jesus, irmãos, fosse executada por judeus, seria por apedrejamento, já disse. Mas segundo o Velho Testamento, Cristo seria levantado em uma haste. Isso está em Números 21, 8 e 9. Vocês lembram da serpente de bronze levantada numa haste por Moisés? E em João 3,14, Jesus menciona isso, e o 8, 28, e João 12, 32. Pois ele foi pendurado num madeiro, Atos 5,30. Vamos ler pelo menos isso, vai. Atos 5,30, como diz o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 5,30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Pendurando num madeiro, tá? E Atos 10, 39, Atos 13, 29, Gálatas 3, 13 e 1 Pedro 2, 24. Vamos ler, só para terminar aqui, 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Irmão, porque ele foi pendurado no madeiro, crucificado, irmãos, nossos pecados foram perdoados e nossas chagas foram saradas de nossas chagas, e nós éramos, irmãos, como ovelhas sem pastor, como Jesus em Mateus 9 encontrou as multidões, irmãos, todos aflitos, todos perdidos e todos exaustos, mas, irmãos, agora pela sua morte e ressurreição, hoje nós não estamos mais desgarrados como ovelhas, mas nós temos um pastor, nós temos um bispo que pastoreia
as nossas almas. Irmãos, a parte do nosso ser mais necessária de ser pastoreado, irmãos, não é só corpo, não é alimento, mas é alimento para a nossa alma. A nossa alma é a parte mais perdidinha, não é verdade? Então, graças a Deus, irmão, hoje nós temos, por causa do seu sofrimento de Cristo na cruz, irmãos, hoje nós temos um pastor, nós temos um bispo das nossas almas.